Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de ciência, a gente vai falar um pouquinho sobre a água, sobre o ciclo da água, sobre os benefícios da água, certo? E a gente também vai falar um pouquinho sobre a natureza e seus recursos, tá bom? Só que antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de fazer a chamada com vocês. E eu peço que vocês continuem escrevendo aqui nos comentários da plataforma, que estão presentes, que estão acompanhando os vídeos, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá? Então, agora eu vou fazer a chamada de vocês. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Lucas Miguel Silva de Andrade, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, o Everson de Souza Santana e o Willamis Alex Soares da Silva, tá? Então agora, gente, eu queria começar esse vídeo falando sobre o ciclo da água. Já ouviram falar sobre o ciclo da água? Sim ou não? A gente sabe que a água é muito importante para a vida, não é verdade? Só que existe o ciclo da água. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o ciclo da água. Vou trazer também alguns benefícios da água e a importância da água para a nossa sociedade, né? Então, vejam, eu gostaria de mostrar para vocês aqui um quadro sobre o ciclo da água. E é a partir desse quadro que eu vou explicar para vocês. Então, vejam. Faz aqui uma leitura rápida, tá? E depois eu vou mostrar para vocês o ciclo. Vejam só. Um dos ciclos básicos para a vida na Terra é o ciclo da água, que tem seu início com a evaporação das águas dos oceanos, lagos e rios. Essa evaporação se dá por causa do calor provocado pelo Sol e pela ação dos ventos, transformando a água do estado líquido para o estado gasoso. O vapor da água, por ser mais leve que o ar, sobe na atmosfera formando nuvens, quando as nuvens são atingidas por temperaturas mais baixas. O vapor de água se condensa e se transforma em gotículas que se precipitam de volta à superfície em forma de chuva. Nas regiões muito frias, essas gotículas se transformam em flocos de neve ao se precipitarem. Aí vejam, eu queria trazer aqui para vocês uma imagem. Já aqui, bem grande aqui na tela. Estão vendo aqui essa imagem? Nessa imagem, eu tenho o ciclo da água. Então, vejam. Primeiramente, a gente começa com um processo de evaporação. Como assim? As águas dos mares, dos oceanos, dos rios, devido ao sol, elas começam a iniciar um processo, tá, de evaporação. Entendam que a Carla não está dizendo que toda a água do rio e dos mares elas vão evaporar. Não é isso. Mas eu quero que vocês percebam que a gente tem um ciclo. E um ciclo é uma coisa que não tem fim. Ela é ininterrupta. Ela sempre vai ocorrer dessa forma. Então, o que é que a gente vai ter aqui? O processo do ciclo da água se inicia através da evaporação de gotículas de água de rios, de mares, de oceanos, tá? Que vão dar início ao processo de formação das nuvens. Estão vendo aqui, ó? As águas sendo evaporadas e indo para as nuvens. Estão vendo aqui, ó? A água sendo dos rios, oceanos e mares, tá? Vou deixar aqui assim. Ela está sendo evaporada. Tá vendo aqui, ó? Evaporada e indo para as nuvens. Aqui, tá? E aí, essa água que foi evaporada dos mares, foi para as nuvens, nessa formação das nuvens aqui, elas vão fazer o que aqui?
elas vão aqui, ó, para as nuvens. E aqui todo o processo de respiração das árvores. Porque as árvores é uma coisa que eu vou trabalhar com vocês na próxima unidade, quando a gente falar sobre plantas. Elas fazem o processo de respiração e transpiração. Onde as árvores, elas vão respirar gás carbônico e transpirar oxigênio, né? E aí, elas vão transformar, né, o gás carbônico em oxigênio. E aí, esse processo de transpiração vai ser levado também para as nuvens, né? As nuvens também vão absorver. E lembrando que esse processo se inicia aqui, ó, a partir da água que é evaporada devido ao calor do sol para as nuvens aqui. E aí, o que é que vai acontecer? Todas aquelas gotículas, todo o processo de transpiração que foi para as nuvens, vai dar origem à precipitação, que é as chuvas que a gente conhece. E essas águas das chuvas, né, vão novamente ser evaporadas. Então, o processo se inicia com a evaporação das águas dos mares e rios. Ocorre a formação das nuvens. E aí, as nuvens vão ter o processo de precipitação, que é o processo das chuvas. E as águas que foram evaporadas vão ser novamente colocadas aqui, ó, em solo, nos mares. E aí, ó, a terra vai vai fazer o processo de infiltração, vai absorver essas águas que foi derramada pelas chuvas, que vai desencadear nos rios, mares e oceanos e que vai iniciar novamente esse processo. Então, é um processo cíclico, que nunca tem fim, que sempre vai ocorrer dessa forma. Aqui eu tenho outra imagem, onde a gente tem aqui, ó, a mesma coisa. A evaporação começa das águas dos mares e rios, né? A transpiração das árvores, dá origem às chuvas, e os vapores de água, né? As chuvas aqui vão derramar novamente no solo, e o solo vai absorver essas águas e levar para rios e mares, que vai novamente, ó, fazer esse processo cíclico, tá? Que faz parte do ciclo da água, onde a gente vai ter a evaporação das águas devido ao calor do sol, da transpiração dos rios e mares, que vai dar origem às nuvens, tá? As nuvens vão dar origem às chuvas, que vai derramar essas águas no solo, que vão ser absorvidos pelo solo e que vão ser levados para rios e mares, todo esse processo das águas, e a gente vai ter sempre esse ciclo. Evaporação, transpiração, chuvas, infiltração, que é a absorção das águas das chuvas pelo solo, que vai novamente descarregar em rios e mares, que vai ser novamente evaporada e assim por diante. Outra imagem aqui, ó. Evaporação, chuvas, infiltração, evaporação, chuvas, sempre um ciclo, porque nunca tem fim. Vai estar sempre com essas características. Que a água dos rios e mares vai ser evaporada, né, devido ao calor do sol, junto com a transpiração vai dar origem, a transpiração das árvores vai dar origem à formação de nuvens, tá? E essas nuvens, quando estiver bem cheia, né, a transpiração das árvores bem cheias de água que foram evaporadas do sol, ela vai chover, né? Vai dar origem às chuvas, e a água que foi de novo colocada em solo pelas chuvas vai ser absorvida pelo processo chamado de infiltração pelo solo, que vai desencadear nos rios, mares, lagos novamente, e nunca vai ter fim. É um processo cíclico, tá? Um sistema que a gente tem dos tipos de água, a gente tem o seguinte aqui, ó. A gente viu o ciclo de água. Aí eu vou mostrar agora os tipos de água, para que vocês vejam aqui. A gente tem os estados da água. Não sei se está dando para vocês verem. O estado da água. A gente tem o estado
líquido, né? A gente tem o estado gasoso, né? E a gente tem o estado congelado, né? Aí a gente tem aqui tipos de água, tá? A gente tem água potável, que é aquela que a gente pode consumir. A gente tem água salobra, que é aquela que tem grande quantidade de sal, como é o caso das águas dos mares. A gente tem também água doce, que é encontrada principalmente em lagos, né? Água salgada, água do mar, né? Agora vejam assim, essa água salobra, tá? Ela é uma água que ela tem grande quantidade de sal, tá? Como água do mar e tal, e outra substância dissolvida. Ela também é encontrada em regiões de mangue. Não pode ser consumida pelo ser humano. A gente não consome a água do mangue, né? Já a água salgada, que é encontrada específica no mar, a gente também não consome, não pode ser consumida, mas devido a ela ser muito salgada, né? Deixa eu aqui para vocês. A gente consegue fazer o processo da retirada do sal. O sal de cozinha que a gente tem é retirada da água salgada do mar. Deixa eu trazer aqui uns exemplos para vocês. Eu trouxe aqui, gente, um sal de cozinha, tá? Tá horrível esse meu pote aqui. Esqueçam o meu pote. Esse sal de cozinha aqui, ó, que eu trouxe para mostrar para vocês. Vocês sabiam que sal de cozinha, ele é retirado do mar? E eu vou mostrar a vocês aqui o processo do sal de cozinha. E eu tô falando isso porque já é um dos benefícios da água. Porque a gente pode tirar da água dos mares o sal. Aqui, a gente tem as saleiras. Olha, região das saleiras. Tá? A salina aqui, ó. Estão vendo? Ou salinas. Olha como as pessoas fazem o processo da retirada do sal. E vem da água, tá vendo? Um benefício da água pra gente. A gente pode beber a água, água potável, né? No caso, água doce, que passa por tratamento, né? Que a gente consome. Água do mar, não. Tá? É um dos benefícios. Olha quantos tamanhos de sal marinho a gente vê aqui, ó. Estão vendo? Para retirar o sal de cozinha que a gente consome. E aí, gente, voltando, né, aos estados físicos da água, né? Que eu tava falando, aí parei, falei só de sal de cozinha. Mas vejam, os estados físicos da água. Aqui. Estados físicos da água. Como eu já falei, os estados físicos da água a gente tem sólida, né? Gasosa, né? E líquida. Aqui, ó. Sólido, congelado em gelo, né? Líquido, aquela que a gente bebe, e gasosa é a que participa do processo do ciclo da água de evaporização, né? Fica no estado gasoso. Então, veja, vou passar para vocês uma atividade, né, sobre o ciclo da água, sobre os benefícios da água no caderno, tá? De vocês de casa. E agora eu queria, né, que a gente fosse para a segunda parte da nossa aula de hoje, que eu quero falar sobre a natureza, sobre os recursos da natureza para vocês. Então, veja, a gente tem o seguinte. Aqui, a palavra recurso significa algo a que se possa recorrer para a obtenção de alguma coisa. Então, primeiro, eu gostaria que vocês pegassem esse livro aqui, ó, de atividades complementares, e abrissem na página 37. Aí a gente tem o seguinte. Então, recursos naturais são tudo que os seres vivos retiram da natureza para satisfazer as suas necessidades, como alimentos, minérios, matérias-primas, para construções de móveis, roupas, tecidos e etc. A natureza nos fornece produtos necessários à nossa alimentação. A maior parte desses produtos é transformada em produtos industriais. Muitas vezes, comemos alimentos sem saber de que produtos naturais foram feitos.
A lã, tirada do animal, é transformada em fios que são coloridos, transformada em tecidos e que, por fim, veste o homem. É a natureza trabalhada. A gente tem aqui alguns exemplos. Eu tenho o leite, que é extraído da vaca. Eu tenho o queijo, sobre o queijo, né? Aí tem o queijo, que é transportado para a fábrica. Lá é posto no tanque de coleta e segue para o aquecimento. Ele é devidamente embalado. Quando pronto, e o deixam curando, em seguida adicionam o coalho ao leite, para no final ser comercializado. Então aqui a gente tem todo o processo do leite, né? Como que o leite é fabricado, como que o leite é feito. E o leite é de origem animal, né? No caso, o queijo, né? No caso, ele é de origem animal e ele é feito a partir do leite da vaca. Agora, veja para que o homem utiliza os animais. Observe esses exemplos. A vaca. A gente pode utilizar, o homem utiliza a vaca para retirar sua carne, né? E seu couro, tá? Para fazer sapatos, bolsas e afim. Aí o couro da vaca serve como tecido, serve para fazer sapatos, fazer bolsas, né? A partir da madeira, o homem constrói objetos que facilitam o seu dia a dia. Aí a gente tem mesa, cadeira, né? Isso a gente tem aqui. A gente tem aqui o transporte da madeira, né? A madeira sendo cortada numa serralharia. A gente precisa da madeira até para fazer as vigas para sustentar a nossa casa, né? A gente precisa de madeira. Então, a madeira é muito utilizada para o homem no dia a dia. Eu já vi, gente, uma casa feita totalmente de madeira. Uma casa de madeira. E nos Estados Unidos é muito comum se ter casas feitas todas de madeira. Diferente da formação de casas que a gente tem aqui, né? Feitas de tijolo e tal, algo mais sólido. A gente vê muito nos Estados Unidos fazendo casas de madeira, tá? Óbvio que tem casas que são feitas de tijolo, gente, mas assim, no meio mais comum, a gente vê muita casa feita de madeira nos Estados Unidos. Dentre outros usos, o barro é utilizado para a fabricação de telhas e tijolos empregados na construção civil, né? Então a gente tem barro, né, para fazer tijolos, para fazer telha, né? Muito utilizado também. Aí vejam, como tarefa de casa, vocês vão fazer a página 39, página 40 e 41. E eu gostaria de explicar para vocês essas páginas. No primeiro, para fazer alguns objetos, o homem utiliza materiais retirados da natureza. Liga os objetos aos materiais de que são feitos. Aí a bolsa, ela é feita do quê? Vocês vão ligar. A bicicleta é feita do quê? O tijolo é feito do quê? A pipa é feita do quê? Vocês vão ligar. Já na página 40, a gente vai fazer o seguinte. Observa o objeto abaixo e diga do que eles são feitos. E diga, né, do que eles são feitos. Aí eu tenho, o jarro é feito do quê? Essa panela aqui. Essa outra panelinha, essa outra vasilha é feita do quê? Uma eu tô vendo que é feita de barro e outra eu tô vendo que ela é feita de metal. Já no terceiro, nós temos o seguinte. Escolha 10 objetos de utilidade em sua casa e relacione-os aos materiais de que eles são feitos. Então, isso é pessoal. Vocês vão escolher na casa de vocês 10 objetos e vão dizer do que eles são feitos, né? Digamos aqui assim, se eu escolher essa vasilha aqui de sal, né? Já peguei aqui. Essa vasilha de sal aqui, esse pote de sal, que tá super sujo, por sinal, gente. Esconder aqui a sujeira. Feito de plástico, esse pote aqui de sal. E aí vocês vão escolher, é pessoal. No quarto, observe que elementos sem vida possuem várias características. Entre elas existe o brilho, a transparência, a rigidez, a flexibilidade. Abaixo você encontrará objetos com características de brilho e transparência diferentes. Marque com o X de acordo com as características do objeto. Transparente, não transparente, brilhoso, não brilhoso. Então, vai observar o objeto e marcar as características. E no último, você vai continuar marcando corretamente. Objeto transparente, objeto não transparente, brilhante, não brilhante, de acordo com as características. Então, meus amores,
o nosso vídeo de hoje de ciência está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, né? Onde Tia Carla falou sobre o ciclo da água, estado da água, benefícios da água, né? Deu alguns exemplos para vocês aqui. E sobre também os recursos da natureza que a gente utiliza, tá? Então é isso, meus amores. Um cheiro, um beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser.